Multivet Pet Shop e Clínica Veterinária. O melhor e mais completo pet shop da cidade. Há 11 anos em Querência. Na Avenida Cuiabá, número 1200. O cartório eleitoral de Querência está com os trabalhos adiantados para o segundo turno das eleições 2022, que acontece no próximo domingo, dia 30 de outubro. Nesta quinta-feira, as urnas que serão dispostas pelas 43 seções de Querência passarão pela conferência visual. O chefe do cartório eleitoral, Tiago Cunha, destaca que os equipamentos já receberam a carga e lacre na última segunda-feira. A gente fez a carga e lacre na segunda-feira agora e vamos agora, já estamos no processo da reta final assim, de organizar, distribuir as urnas e dia 30, se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui na nossa cidade. Tiago, para aquele eleitor que não votou no primeiro turno, ele pode estar votando agora no segundo? Sim, mesmo se não justificou, pode votar. Não votar em um turno não implica em nada em relação à possibilidade de votar no outro. Claro que se você não votou, você tem que justificar ou pagar a multa que é de R$ 3,51 e você pode tirar aqui no cartório, tá? Mas uma coisa não interfere na outra em relação ao direito ao voto. E qualquer outro serviço que o eleitor esteja precisando, como que está sendo o atendimento aqui até o encerramento desse segundo turno? Não estamos fazendo operações eleitorais no sentido de transferência de título, fazer título novo, essas coisas, mas nem segunda via, infelizmente, também está suspenso. Mas, se você precisa de uma certidão de quitação eleitoral, uma certidão que você é eleitor, para apresentar no seu trabalho, para concurso público, essas coisas, pode vir aqui que a gente tira para você. E qual que é a expectativa aí, Tiago, para as eleições para esse segundo turno que acontece no domingo? A gente sabe que houve um grande número de abstenção, né, no primeiro turno, que pode, inclusive, ser decisivo nesse segundo. Sim, sim. Até teve uma jornalista de fora que fez essa pergunta em relação à Querência. Pelo incrível que pareça, a Querência teve o menor índice de abstenção nos últimos 10 anos. Desde 2012, em uma eleição federal, não tem um índice de abstenção tão baixo. As filas, vamos ter menos filas, porque agora vai ser apenas um candidato que vai votar, tá? É importante até frisar, aproveitar, uma mudança na questão do transporte dos ônibus. Por ter uma completa ausência de pessoas que utilizaram os ônibus nos assentamentos, as rotas do Pingo d'Água e do Coutinho União, elas vão ser suspensas. Não vamos ter ônibus no segundo turno, porque no primeiro turno praticamente ninguém usou, tá? Os moradores lá do Pingo d'Água do Coutinho União, a gente percebeu que todos usaram veículo próprio para ir votar. Então não vai ter. No Brasil Novo, como houve algumas pessoas que utilizaram ainda, um número pequeno, mas houve, nós vamos manter a rota. Então, se você mora ou vota nesses assentamentos, saiba que no Pingo d'Água e no Coutinho União não vai ter ônibus que a prefeitura faz para pegar eleitores no segundo turno, tá? E os horários devem ser os mesmos também do primeiro turno? Sim, das 8 da manhã às 5 da tarde, horário de Brasília, tá? Tem propaganda assim que passa às vezes nas TVs abertas que pegam o sinal de Cuiabá, que fala das 7 às 16, mas aqui eles estão falando o horário de Cuiabá, tá? Aqui a gente segue assim regra o horário de Brasília, então das 8 às 17 horas, tá? É importante frisar também que se você estiver na fila, teve gente que saiu da fila, achou que se interferia, depois veio aqui justificar e ficou sabendo. Se você estiver na fila, passou das 17 horas, não se preocupe, a gente distribui senha e você vai votar. O que não pode é chegar após esse horário. Sim, justamente. Passou das 17 horas, a orientação é que a gente fecha o portão para justamente também garantir o direito de quem está na fila e também preservar o mesário, porque o mesário, ele está lá desde cedo, ele tem que voltar para casa, né? Tiago, um outro assunto que inclusive é algo que o pessoal pergunta bastante é em relação à lei seca. No primeiro turno a gente não teve, nesse segundo deve ser igual? Então, está sendo discutido isso ainda, não tem como dar uma posição, porque há uma preocupação assim em relação, não é nem a questão do horário da eleição, tá? Que a gente teve uma eleição super tranquila e eu acho que o segundo turno vai ter também uma eleição tranquila, mas em relação ao pós-eleição, se pode aí gerar algum tipo de confusão por conta dos ânimos estarem bem... Não temos então uma posição ainda do Poder Judiciário aqui, mas tendo a gente vai informar aí a imprensa e a toda a comunidade. Ou seja, o eleitor então tem que aguardar esse posicionamento porque existe sim a possibilidade de haver lei seca. Sim, está sendo discutido aí com as forças de segurança pública da cidade, mais por essa questão do pós, porque eu acho que todo mundo percebeu, no primeiro turno foi bem tranquila a eleição aqui em Querência. E a expectativa é que seja assim também no segundo. Se Deus quiser.